Sorteio realizado e já conhecemos o caminho das 5 equipes espanholas nesta Liga dos Campeões. Esse vídeo é para falar um pouquinho sobre cada um desses sorteios com um olhar um pouquinho mais próximo aos dois clubes aqui da capital espanhola, Real Madrid e Atlético de Madrid. Também vou passar pelo sorteio dos outros 3 clubes, Barcelona, Villarreal e Atlético de Bilbao, mas com um pouquinho menos de atenção. Teremos grandes duelos, como sempre a Liga dos Campeões nesse novo formato permite que a gente tenha várias repetições de finais de Liga dos Campeões e é o que teremos principalmente envolvendo o Real Madrid nessa fase de Liga da Liga dos Campeões. Vamos começar então essa análise falando um pouquinho mais sobre os rivais do Real Madrid. Lembrando que a gente ainda não tem as datas e os horários definidos para todos os jogos, isso a gente vai ter até sábado. O que a gente já tem são os rivais que cada uma das equipes classificadas nessa fase de Liga da Champions terá que enfrentar. 4 times em casa e 4 times fora de casa. Até sábado a gente vai saber qual será a ordem dos jogos, a ordem das rodadas e como é que vão ser divididos aí os horários entre, na primeira rodada, terça, quarta e quinta-feira e depois sempre jogos na terça e na quarta-feira de Liga dos Campeões. Real Madrid nesse sorteio, digamos que pegou pedreiras, pegou clubes complicados de enfrentar e teremos no caminho do Real Madrid a repetição de 3 finais de Champions, porque o Real Madrid vai enfrentar a Juventus, vai enfrentar o Liverpool e vai enfrentar o Benfica, equipes que o Real Madrid já enfrentou em finais de Champions. Mas é óbvio que o grande duelo do caminho do Real Madrid é, de novo, e parece o dia da marmota, Real Madrid e Manchester City. Pela 5ª temporada consecutiva, essas duas equipes vão se enfrentar na Liga dos Campeões. É o duelo moderno da competição desde 2020-21, da temporada 2021. Um duelo não se repete tanto como o Real Madrid e Manchester City, tanto é que pela 5ª temporada consecutiva a gente vai ter esse duelo, só que agora com um saborzinho diferente, porque não teremos nem Zidane, nem Carlo Ancelotti no comando do Real Madrid, vai ser o terceiro técnico que vai enfrentar o Manchester City de Pep Guardiola. Tivemos Zidane já enfrentando o Manchester City de Pep Guardiola lá atrás. Tivemos Carlo Ancelotti enfrentando nessas últimas temporadas o Manchester City de Pep Guardiola. E agora teremos Xabi Alonso no comando do Real Madrid enfrentando também o Manchester City de Pep Guardiola. É um duelo que na última temporada aconteceu nos playoffs. Real Madrid e Manchester City tiveram que duelar para ver quem avançaria às oitavas de final e o Real Madrid acabou conseguindo pela primeira vez na história vencer o City no Etihad e depois venceu o Manchester City no Bernabéu também com aquele hat-trick de Kylian Mbappé. Um Real Madrid que no retrospecto só dessas últimas 4 temporadas, quando as equipes se enfrentaram de formas consecutivas e foram todos jogos em mata-matas, o Real Madrid se deu melhor, conseguiu classificar para cima do Manchester City em 3 ocasiões e o City eliminou o Real Madrid uma vez, na vez em que o Manchester City chegou à final da Champions e conquistou a competição. Se a gente for olhar para o recorte geral do duelo entre Real Madrid e Manchester City, são 14 jogos que já aconteceram, 5 vitórias para o Real Madrid, 5 empates e 4 derrotas, ou seja, 4 vitórias para o Manchester City, 24 gols marcados para cada lado. É um duelo realmente muito equilibrado e que nessa temporada tem esse quê diferente por o Real Madrid estar começando um novo projeto com o Xabi Alonso no comando e pelo Guardiola estar tentando se reinventar dentro desse Manchester City. Então, veremos talvez um Real Madrid e Manchester City diferente, dessa vez não sendo eliminatória direta e valendo aí a pontuação para essa tabelona da Liga dos Campeões, que vai classificar os 8 primeiros direto para as oitavas de final. Do 9º ao 24 teremos os playoffs e do 25 para baixo eliminados nessa primeira fase da Champions. Os jogos do Real Madrid em casa: Manchester City, Juventus.
O Real Madrid e a Juventus se enfrentaram agora recentemente no Mundial de Clubes. O Real venceu 1-0, a Juventus está passando por um processo de reformulação aí do seu time também. E na Liga dos Campeões, as duas equipes não se enfrentam desde 2018, quando até teve aquela classificação polêmica do Real Madrid para cima da Juventus, naquele lance do pênalti apitado no final do jogo, toda uma polêmica envolvendo essas duas equipes, que já fizeram duas finais de Champions, 98 e 2017, e as duas ficaram com o Real Madrid. Real Madrid e Juventus se enfrentaram muito na Liga dos Campeões, são 21 jogos na história, 13 vitórias para o Real Madrid, 10 para a Juventus e 2 empates, é outro grande clássico da Liga dos Campeões. Os outros 2 jogos em casa do Real Madrid serão contra adversários franceses, Olympique de Marseille, que o Real Madrid não enfrenta desde a temporada 2009 e 2010, ou seja, da primeira ainda do Cristiano Ronaldo. O Real Madrid jogou 4 vezes contra o Olympique e venceu os 4 jogos. E contra o Mônaco, que o Real Madrid não enfrenta desde as quartas de final lá da temporada 2003-2004. O Real Madrid venceu um jogo e o Mônaco venceu o outro, então pouco o recorte entre essas duas equipes. Fora de casa, a principal pedreira para o Real Madrid é o Liverpool, uma equipe que na temporada passada o Real Madrid já teve que na fase de liga visitar lá em Anfield e acabou perdendo por 2-0. Um Liverpool que o Real Madrid já enfrentou em 3 finais de Liga dos Campeões, perdeu 81, venceu 2018 e venceu 2022. Esse jogo vai estar marcado pelo retorno de Trent Alexander-Arnold ao Liverpool, depois da saída dele, da forma como foi, o torcedor do Liverpool não gostou nada, então promete ser um retorno barulhento do Trent Alexander-Arnold ao Liverpool. Vamos ver se ele vai ser titular, porque existe aí uma briga entre Carvajal e Alexander-Arnold, pelo menos de momento. Vamos ver quando esse jogo vai acontecer, para ver quem vai ser o titular, ou que a briga, né? Estão disputando aí minutagem, mas de qualquer forma, a volta do Trent Alexander-Arnold para Anfield, para a sua casa, desde que ele se conhece como jogador, vai ser um dos quês dessa partida, que terá outro quê em Xabi Alonso, que foi ex-jogador do Liverpool e que lá atrás teve rumores de que poderia ter sido o técnico do Liverpool, que acabou contratando o Arne Slot e que na temporada passada conquistou a Premier e foi bem na Liga dos Campeões até ser eliminado pelo PSG. Outro ponto é que o Vinícius Júnior costuma se dar bem contra o Liverpool, assim como o Rodrigo tem estrela contra o Manchester City, o Vinícius Júnior tem estrela contra o Liverpool. O Real Madrid enfrentou muitos ingleses nos últimos anos, então ficou marcado aí os jogos que o Vini conseguiu fazer contra o Liverpool, principalmente aquela vitória ainda quando era a fase de grupos lá atrás, em mata-mata, em oitavas de final, aquele jogo destacado. Outro rival do Real Madrid que já foi rival em final de Champions é o Benfica, mas esse duelo não acontece há mais de 60 anos. As duas equipes se enfrentaram na final de 62 e o Benfica, assim como o Liverpool e a Inter de Milão, são os 3 times que conseguiram vencer o Real Madrid em uma final de Champions, mas teremos esse reencontro depois de muito tempo. E fora de casa também o Real Madrid enfrenta o Olympiacos, nunca venceu em Atenas o Real Madrid, jogando contra quem quer que seja em Atenas. O Real Madrid nunca venceu um jogo oficial por lá, não enfrenta o Olympiacos desde a temporada 2007-2008. E o Real Madrid vai para o Cazaquistão enfrentar o Kairat Almaty, time que está estreando nessa Liga dos Campeões. Mais de 10 horas de voo, mais de 8.000 quilômetros. O Real Madrid vai ter que viajar aqui de Madrid para enfrentar o Kairat lá no Cazaquistão e vamos ver quando esse jogo vai acontecer. Adversários complicados em casa, adversários complicados fora de casa, cenários complicados como jogar na Grécia, que nunca é fácil. Vamos ver como é que o Real Madrid vai se sair nessa fase de liga da Liga dos Campeões. Olhando para o Atlético de Madrid, eu acho que o Atlético se deu pior fora de casa do que em casa, porque em casa vai pegar, tirando a Inter de Milão, adversários mais acessíveis, mas em fora de casa vai ser pedreira para o Atlético de Madrid nessa fase de liga da Liga dos Campeões. Começando em casa, enfrenta a Inter de Milão, um adversário que o Atlético de Madrid, na última vez que se enfrentaram em mata-mata, oitavas de final, temporada 2023-2024, o Atlético eliminou a Inter nos pênaltis no Metropolitano. É um time que sempre tem aquele reencontro do Simeone com a sua ex-equipe da Itália, e o Atlético costuma encarar a Inter como a Inter encara os demais adversários, então a gente costuma ter jogos muito pegados e vamos ver como vai ser nessa temporada, que o Atlético começou assim, mas é um time que costuma crescer no decorrer da temporada. Além da Inter, o time enfrenta em casa o Eintracht de Frankfurt,
que nunca venceu, se enfrentaram na Recopa lá nos anos 70. O Bodø Glimt, o time da Noruega, que vai encontrar um rival, porque o Sorloth, atacante norueguês do Atlético de Madrid, é formado pelo Rosenborg, que é outro time da Noruega, e vai enfrentar os belgas do Union Saint-Gilloise, eu acho que é assim que fala. Então o Atlético de Madrid em casa tem a Inter, mas os outros adversários são mais acessíveis para o Atlético de Madrid. Agora, fora de casa, vai ter que ir para Anfield também enfrentar o Liverpool. E aí, a recordação que o torcedor do Atlético tem de enfrentar o Liverpool, obviamente, é daquele jogo antes da pandemia, que o Atlético nas oitavas de final de 2020 consegue eliminar o Liverpool na prorrogação. É a grande memória, né? E o Liverpool e o Atlético de Madrid têm números bem parecidos na Champions. Se enfrentaram 6 vezes, são 2 vitórias para cada lado e 2 empates. Então, não é um adversário que o Atlético encara, digamos, que com um histórico muito ruim. O histórico é bastante equilibrado. O ponto é que esse Liverpool vem de ser campeão da Premier, vem de fazer uma grande Champions, e vamos ver como é que o Atlético de Madrid vai encarar. Depois tem a pedreira de enfrentar o Arsenal na Inglaterra também, um jogo que nunca aconteceu na Liga dos Campeões. O Atlético nunca enfrentou o Arsenal lá no Emirates, vamos ver como é que vai ser. Depois tem que ir para a Holanda enfrentar o PSV, que é verdade, o Atlético de Madrid nunca perdeu para o PSV, mas não é um estádio fácil de jogar. E vai ter que ir para a Turquia enfrentar o Galatasaray por lá, que a última vez que se enfrentaram foi na fase de grupos de 2014 e 2015. Ou seja, para o Atlético de Madrid, o calendário é melhor em casa, tirando a Inter de Milão, do que fora de casa. Vamos ver como é que vai ser para o Atlético, que começou a temporada assim. No caso do Barcelona, 2 adversários complicados, um em casa e um fora de casa. O em casa é o PSG, finalmente teremos Barcelona e PSG na Liga dos Campeões, o jogo que todo mundo queria a temporada passada vai acontecer nessa fase de Liga dessa temporada. E o Chelsea fora de casa é o mais complicado para o Barcelona, que em casa enfrenta ainda o Eintracht de Frankfurt, o Olympiacos e o Copenhague, e fora de casa enfrenta o Clube Bruges, o Slavia Praga e talvez a outra saída mais difícil junto com o Chelsea, o Newcastle. Não é um caminho difícil para o Barcelona, que tem 2 grandes rivais, o Newcastle, que a gente ainda não sabe muito como é que vai estar para receber o Barça, e os outros, em teoria, são adversários acessíveis para o Barcelona, que é um dos melhores times, foi um dos melhores times na última temporada e continua jogando muita bola. O Villarreal, um time que estava a Espanha tinha gente no pote 1, Real Madrid e Barcelona, no pote 2 Atlético de Madrid e Villarreal, e no pote 4 o Atlético de Bilbao. O Villarreal estava no pote 2 porque há pouco tempo atrás chegou à semifinal de Champions, é um time que vem disputando competições europeias nos últimos anos. O Villarreal tem um calendário pior, um caminho pior fora de casa do que em casa. Em casa, é verdade, enfrenta o Manchester City, enfrenta a Juventus, enfrenta o Ajax e enfrenta o Copenhagen. Mas fora de casa vai ter que jogar na Muralha Amarela contra o Dortmund, vai ter que jogar contra o Leverkusen na Alemanha. O Leverkusen, é verdade, tá assim, mas vamos ver como é que vai estar até lá. Vai ter que jogar contra o Tottenham na Inglaterra e vai viajar para enfrentar o Paphos lá no Chipre. É um calendário com times complicados em casa e fora de casa, mas fora de casa mais complicado para o Villarreal, que é verdade que tem na sua casa uma força, mas vamos ver como é que vai ser esse Villarreal, que começou bem a temporada dentro de La Liga. Vamos ver como é que ainda vai se reforçar e como é que vai poder fazer frente a esses adversários. Atlético de Bilbao, que retorna à Liga dos Campeões, estava no pote 4 e vai ter pedreiras dentro da Catedral, lá em San Mamés. Vai enfrentar o PSG, o Arsenal, o Sporting de Portugal, atual campeão português, e o Qarabag, que é um time mais acessível. Fora de casa vai ter que também para a Muralha Amarela jogar contra o Borussia Dortmund, enfrentar a Atalanta, o Slavia Praga, e vai ter que viajar à Inglaterra para enfrentar o Newcastle. Todos os clubes espanhóis têm pontos positivos e negativos, alguns com um equilíbrio maior entre jogos em casa e fora de casa, talvez o Real Madrid, que tem jogos difíceis em casa e fora de casa, o Atlético de Madrid, que tem jogos mais difíceis fora de casa do que em casa,
O Barcelona, que tem, em teoria, um caminho mais acessível, mas tem duas pedreiras pelo caminho. O Villarreal, que a gente pode dizer que é pior fora de casa, mas também tem adversários complicados em casa. E o Atlético de Bilbao, que talvez tenha adversários mais complicados dentro da sua casa que fora. Vamos ver como é que vai ser a fase de liga para 5 equipes espanholas que estão na competição. Lembrando que a Champions começa no dia 16 de setembro e até o próximo sábado, dia 30, a gente deve ter a confirmação de que jogos vão acontecer em que dias, e aí sim a gente vai ter uma noção de em que momento as equipes vão pegar os adversários mais complicados e quais serão os jogos que vão acabar ficando para o final, onde vai ter gente que vai chegar aqui, ó, com a água no pescoço e vai precisar vencer as partidas, e talvez sejam jogos complicados fora de casa. Então veremos, porque a Champions está só começando, mas a gente já tem grandíssimos duelos nessa temporada.